E no episódio de hoje vocês irão conhecer Thiago, um dos donos da Medicina In, empresa que hoje em dia importa canabidiol para o Brasil da maior qualidade que você consegue ter aqui, acesso, e também entender um pouquinho mais quais são os efeitos e como você pode utilizar o canabidiol na sua vida, independente do qual é o motivo que você está buscando esse ativo, né? Então, não recebo diversas perguntas quando eu posto eu tomando meu CBD todos os dias, como que as pessoas conseguem isso de forma legalizada, enfim, qual é todo o processo que você passa para ter a autorização da Anvisa para você conseguir ter isso em mãos sem nenhuma preocupação e sem tanta burocracia. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Híbrido Podcast. Hoje nós estamos aqui com o diretor de operações da empresa Medicina In, empresa responsável que representa a área de canabidiol, vamos dizer assim, aqui no Brasil. E hoje vocês vão poder entender um pouquinho melhor de todos os procedimentos, em como você acessar, ter acesso a esses produtos, enfim, toda a parte burocrática, que confesso que a maioria das perguntas que eu recebo quando eu posto eu tomando CBD, as pessoas sempre me perguntam como é que eu consigo, como é que faz, quanto custa, enfim, hoje a gente trouxe então um dos sócios dessa empresa, que é o diretor de operações, Thiago. Seja bem-vindo aí ao nosso episódio. Pô, prazer aí conhecer vocês aí nesse episódio para contar um pouco de como é que funciona o acesso à cannabis medicinal, que ainda você bem falou aí, tem muita dúvida em relação a isso. Tem muita diferença, né, entre alguns conceitos de como é que você compra, como é que você tem acesso de forma legalizada. Acho que a gente vai esclarecer bastante a dúvida do pessoal aí. Perfeito. Thiago, mesmo você não sendo médico, só para as pessoas terem um contexto. Vamos lá. O que é o CBD? Principais usos do CBD? Só para... João pode ajudar também, porque ele utiliza para alguns fins específicos. Mas é legal as pessoas saberem, porque às vezes fica só... é só para atleta? É só para tratar doença? Qual é o benefício e o que é? Bom, a gente chama mais de CBD, né? Tem algumas pessoas que chamam mais de canabidiol. É a mesma coisa, né? O canabidiol é um ativo da planta, da maconha em si. Tem esse estigma, né? A gente não fala muito da maconha em si, porque ele é um ativo que vem do cânhamo, tem essa diferença. E Cânhamo e maconha são diferentes. O extrato do cânhamo, ele é um tipo da maconha, né? Tem a maconha e tem o cânhamo. E o CBD vem do cânhamo. Tá. Então tem essa diferença, mas fica mais fácil explicar que vem da maconha, que vem da planta cannabis. E a planta tem uma série de ativos, né? Não tem só o CBD. Tem o CBG, tem o CBA, tem o THC, tem uma série de ativos que foram sido descobertos ao longo do tempo que são benéficos para uma série de condições médicas, né? E aí, não só para o esporte, mas a gente tem ansiedade, para dormir melhor, Parkinson, Alzheimer, epilepsia, tem muitos estudos também. Até dor, né? Dores crônicas, fibromialgia, que é uma doença que debilita bastante os pacientes, né? Que são dores muito fortes em todas as articulações, por exemplo. Então tem uma série de condições médicas que o CBD pode ser muito útil, né? E até para quem não tem nenhuma condição médica específica, mas precisa de concentração, dormir melhor, né? Também é um uso muito útil. Eu acho que o João também usa muito para isso, né? E você consegue ficar doidão tomando CBD ou não? Boa. Essa é uma boa pergunta. A gente recebe Minha mãe acha, tá? Ela fala toda vez, ela falou que eu falei que comecei a tomar por causa da lombar. Uhum. E aí ela, filho, mas como assim você vai ficar... É difícil as pessoas entenderem. Para você ter uma ideia, né? A regulamentação da Anvisa hoje, nenhum medicamento pode ter mais que 0,3% de THC. Que é o que deixa chapado, né? É o ativo que deixa chapado. Então, quando você fuma maconha, por exemplo, geralmente vai ter uma porcentagem muito grande de THC. Tá. E o CBD, o óleo, não tem tanta porcentagem assim. Então, no máximo, ele vai te dar uma relaxada, aquela sensação de relaxamento e só, né? Mas todos os óleos que vocês indicam, eles têm um pouco de THC ou não? O máximo isso, 0,3. O máximo. Tem o isolado, né? O isolado que é só CBD. Que é só CBD. Que a pessoa aí pode escolher isso. Exato. O médico ele vai fazer uma avaliação da condição de saúde para entender se você pode usar o com THC ou isolado, né? Um exemplo, né? Eu não sou médico, mas a gente vê muitas das dúvidas e a gente conversa bastante em relação a isso. Então, a gente tem, por exemplo, alguns pacientes com ansiedade que o THC não pode ser tão bom assim, porque vai dar mais paranoia ainda, apesar da porcentagem ser bem pouquinho, ainda pode dar algum efeito colateral.
Então, às vezes, os médicos indicam não ter o THC, ter só o isolado, que é só o CBD mesmo. E eu sei também que tem para atletas, né, que competem, que são testados e não podem usar o full spectrum e tem que usar o isolado. Legal. Exatamente. Tem essas diferenças. Você usa para quê? Qual foi o que você buscou? No começo, curiosidade, né, porque eu queria. E principalmente tem já estudos mostrando um fator neuroprotetivo. Não sei se existe essa palavra. Neuroprotetor. Ou seja, uma pessoa que quer evitar Alzheimer ou... Você quer deixar os seus neurônios mais conservados, vamos dizer assim, preservados ao longo da sua vida, entendeu? E não a degeneração vai acontecer e, na verdade, o que acontece é uma degeneração da mielina, que é uma camada ali que engloba, né, o seu neurônio e naturalmente você começa a ter uma degradação dessa mielina. E o CBD tem um fator que pode proteger essa mielina. Então, o meu uso me ajudou muito em eu ter um equilíbrio emocional e mental. Legal. Então, eu não tenho tantos picos assim durante o dia, ou às vezes eu não desespero tanto à toa. Eu sinto que eu tenho uma estabilidade maior ao longo do dia. Sono melhorou? Sono, eu sempre tive o sono muito bom, mas eu confesso que eu sinto, eu divido a minha dose, né? Eu pego minha dose total, tomo metade de manhã e metade à noite. Eu sinto que os meus marcadores pode ser algo totalmente placebo ou, vamos dizer assim, da minha cabeça, mas os meus marcadores de sono que eu tenho sempre são maiores, principalmente na variação da frequência cardíaca, que é um dos marcadores de recuperação. Então, eu sinto que isso aumentou bastante. Na verdade, a questão do CBD, o que eu mais senti foi quando você fica sem. Você não percebe a melhora quando você está tomando. Mas nitidamente você percebe. Agora, vamos supor, quando acaba e demora para chegar um mês e meio, aí você fala, ué, mas por que isso? Tô mais inquieto. Mas quando eu fico sem, eu não sinto tanto da inquietude, mas eu sinto mais de dores. Sim. Dores articulares. Que isso melhorou muito em você. Melhorou muito, exatamente. Ele reclamava, gente, do joelho o tempo inteiro. E tinha, igual eu, usar joelheira, usar proteção. E hoje em dia, tipo... Eu não vejo... É bizarro. Isso então, assim, é algo que eu irei buscar a medicina aí, porque eu vi no João, e ao que eu treinar muito hipertrofia, não adianta. Você sente, você tá colocando a articulação ali para jogo o tempo inteiro, lidando com cargas altas, e se só isso acontecer de melhora articular, tendão, eu já senti, já pra mim é do tipo, não interessa quanto custa, eu vou comprar. Existe esse uso, inclusive, que você está falando sobre isso, da qualidade de vida também, né? Porque o CBD, ele interage diretamente com o sistema endocannabinoide que tem no nosso próprio corpo, né? Esse sistema, ele cuida em conjunto com a homeostase, que é basicamente o equilíbrio do nosso corpo, né? Tanto mental, se você está com muita dor, você está desequilibrado, né? Seu corpo está trabalhando para você não sentir dor. E o CBD, ele age diretamente nisso. E aí, a gente tem o uso medicinal, obviamente, mas tem muita gente, principalmente lá fora, aqui no Brasil a gente chama de medicamento, né? Mas lá fora é um produto. É como qualquer outro. Você igual pode ômega colocar 3. No shake, exatamente. Você compra ele em qualquer lugar e você usa mais pra qualidade. Por exemplo, na minha academia você adiciona no shake, se você quiser. Sim, é possível. E, Thiago, então, tenta mostrar pra gente qual é a jornada mais perfeita, assim, vamos dizer assim, num contexto de como que uma pessoa que quer começar a ter acesso ao CBD, qual é a melhor maneira de se fazer isso e quais são as maneiras que as pessoas não deveriam fazer? Boa. A gente recebe muita essa pergunta principal, como é que funciona, né? Como é que eu faço para ter o produto 100% legalizado, né? Existe muita dúvida em relação a isso. A gente tem um canal lá na Medicina In, que é o canal de Tira Dúvidas. A gente responde mais de 1.000 pacientes todo dia lá, com dúvidas iniciais, né? Quando você, vou tomar o CBD, sei lá, tem ansiedade, ou um paciente com Parkinson, sei lá, que vai precisar tomar esse medicamento. Como é que faz justamente para ter esse acesso? Às vezes é muito difícil explicar para as pessoas, né? Acho que aqui vai dar para dar uma sensação geral de como é que funciona. Basicamente, João, a gente tem duas modalidades principais para você ter acesso ao canabidiol de forma 100% legalizada, né?
A primeira é o via importado, né, que pode parecer muito longe. Importação de canabidiol, muito difícil, Anvisa e tal. Esse é o primeiro ponto. O segundo é via farmácia. Né, você já consegue Hoje comprar. Hoje em dia você já consegue comprar numa farmácia tradicional. Você já consegue. Tem algumas limitações, né? Tem muita dificuldade ainda de distribuição nas farmácias que você encontra. Você precisa de receita? Você precisa de uma receita médica, só que tem muita dificuldade ainda. Por ser um medicamento de alto custo, a distribuição desse medicamento, às vezes a farmácia não tem estoque. Você vai chegar lá com uma receita azul, que é a receita de medicamento controlado, e você não vai conseguir comprar porque não tem estoque ali naquele momento. E às vezes até o atendente da farmácia, às vezes nunca nem ouviu falar desse medicamento que está na receita azul. E aí, vamos ver, precisa ver e tal, e é difícil. E aí, por isso que existe hoje, a gente tem tanto a Medicina In que cuida dessa etapa, né? Então, hoje, para você comprar 100% legalizado, vamos falar do importado primeiro. Então, quero importar o canabidiol, como é que eu faço? Parece longe, parece difícil, mas não é. Primeiro que o canabidiol, ele é regulamentado pela Anvisa, né? E a Anvisa, ela autoriza uma série de produtos para serem comercializados aqui no Brasil. Esses produtos são autorizados da Anvisa. Então, você só pode importar medicamentos que a Anvisa fala, ok, pode importar esse medicamento. E para você conseguir esse documento de autorização, você precisa de uma receita médica. Né? O médico precisa avaliar a sua condição, entender um pouco mais do que você precisa e para o que você precisa. E aí ele vai emitir uma pressão com o nome de um produto, uma marca. E é por isso que a gente sempre recomenda você procurar um médico experiente, porque o médico ele vai conhecer bons produtos que são autorizados, porque às vezes a gente recebe receitas lá no nosso canal de Tira Dúvidas, receitas de um produto que às vezes não é tão bom, de um produto que nem está autorizado na Anvisa, que o médico prescreveu, ou prescreveu da forma errada, isso também às vezes acontece muito. Então é sempre importante procurar um médico experiente para que você... Especializado mais nessa área. Porque aí ele vai falar com você sobre os produtos de qualidade, os preços desses produtos também, e aí ele vai te receitar uma marca, um produto. Aí com base nessa receita, a gente ajuda o paciente a facilitar todo esse processo de autorização. A gente sabe que quando você vai acessar sites do governo, por exemplo, você tem uma série de dificuldades, né? Cadastrar o medicamento, cadastrar as informações do paciente, a receita, informações do médico. Existe uma dificuldade muito grande para você fazer Várias isso, né? barreiras, né? Usuário comum, o cara fazer sozinho. Usuário comum eu já difícil. Não ia fazer. Você pensa por exemplo, numa paciente com 60 anos, que tem Parkinson, ou que às vezes tem Alzheimer, que não tem muita ajuda de familiares. Como é que essa pessoa vai fazer esse cadastro na Anvisa para ter o acesso à importação? Aí ela vai na farmácia, não vai encontrar o medicamento. Fica difícil, né? E aí a Medicina In entra para facilitar tudo isso. Meio que entra como um despachante também. É um intermediador de todo esse processo entre a fabricante e o paciente. E todo esse ciclo entre o médico, o acesso à importação e o mais importante, que é o acompanhamento desse paciente ao longo da jornada de tratamento dele. Porque, por exemplo, o João estava falando que toma, né, ele divide a dose, né, João? 10 gotas de manhã, depois toma um pouquinho mais à noite. Tem pacientes com, por exemplo, ansiedade mais grave, por exemplo, que vai precisar, não só, né, de ansiedade, mas de outras condições médicas, que vai precisar encontrar uma dose que vai ser eficaz para aquele sistema endocannabinoide, para aquele organismo. Cada paciente é único, né? Às vezes você tem lá um paciente que vai tomar 10 gotas de manhã e 13 gotas à noite, e vai ter um paciente que vai tomar 5 gotas de manhã e 2 gotas à noite, e outro que vai tomar 40 gotas à noite. Então, varia. Então, a Medicina In também ajuda no acompanhamento desse paciente ao longo da jornada de alívio dele, né? Para ele achar a dose que vai ser eficaz para ele ter alívio na condição que ele busca. Mas eu ainda não entendi, então. Se você pudesse falar para mim, passo 1, passo 2, Vamos lá, passo 3. passo 1, passo 2. Eu entro num site, eu clico no... É muita coisa. Eu não entendi como eu faço. Por exemplo, eu quero comprar amanhã. Vamos lá, você quer comprar amanhã. Você primeiro vai precisar de uma consulta. Então, lá no nosso site, você consegue selecionar uma data e um horário e a gente vai encontrar um médico baseado no que você precisa. Então, você vai colocar lá que é para esporte, por exemplo. E a gente vai encontrar um médico experiente e vai te conectar com o médico. Okay. E vai fazer uma consulta online. Uma consulta online, você vai receber um link lá, vai clicar no link e vai fazer a consulta. Vai contar para o médico um pouco. Geralmente as consultas têm duração de 30, 40 minutos. Okay. Esse médico vai entender a sua condição e vai te prescrever um medicamento. Esse é o primeiro passo, consulta médica. Segundo passo, bom, já tem a consulta médica, está assinada, carimbada, dentro dos padrões da Anvisa, isso é muito importante também. A gente recebe muita receita que foge dos padrões que a Anvisa exige, né? Precisa ter informações ali, por exemplo, não só assinatura e carimbo, mas precisa ter o nome comercial do medicamento completo. Então, o nome do medicamento precisa estar completo, precisa ter a concentração, precisa ter a quantidade de frascos que você vai usar para aquele tratamento. Então, isso é muito importante, por isso, um médico experiente. E a gente ajuda a encontrar esse médico, primeiro passo. Segundo passo, autorização da Anvisa. Então, você vai precisar desse documento. O que você precisa para ter esse documento? Você precisa fazer um cadastro e a gente vai te ajudar nisso. Você vai mandar um comprovante de residência e um documento com foto e a gente cuida de tudo isso. Hoje, a autorização da Anvisa ela sai na hora. Antigamente demorava 15, 20 dias. A Anvisa vem sempre, ela otimizou alguns processos
E como é algo muito novo no Brasil, vamos falar que é algo de mais ou menos uns 4, 5 anos, no Brasil é muito novo ainda. Então, os processos ainda estão sendo otimizados. E esse é um dos processos. Antes demorava 15, 20 dias para ter o documento, era quase que um processo de 20, 30 dias que você ficava esperando a Anvisa te dar a autorização. Para daí você dar entrada na importação. Hoje ela sai na hora. Você faz o cadastro, coloca as informações do medicamento, coloca onde que essa fabricante se encontra, se é no Canadá, se é nos Estados Unidos. Se esse medicamento estiver autorizado, eles já fazem a autorização na hora e você já recebe o documento de autorização. Aí você tem receita médica e documento de autorização. Você já está totalmente apto a comprar. Se não existe a Medicina In, você ia ter que buscar no Google lá o nome do produto e ia ter que comprar em dólar, por exemplo. Ou, sei lá, às vezes você não ia ter o suporte necessário, ia ter que vem um medicamento, vem outro, o preço você não entender direito. Será que é essa concentração que eu devo comprar? Será que não é? Ia ser complicado. E a Medicina In, a gente tem uma plataforma que te ajuda a encontrar a melhor oferta do medicamento que foi prescrito para você. Então, se você tem uma prescrição de um medicamento de 500 miligramas, você vai lá clicar em buscar a melhor oferta, a gente vai buscar, encontrar a melhor oferta e já vai te dar o pagamento em reais e parcelado. Então, você já conseguiria comprar esse medicamento já parceladinho em reais e você recebe o medicamento, geralmente entre 10, 20 dias, você já recebe o medicamento em casa e já começa o acompanhamento, que aí é a parte mais importante que você vai ter dentro da Medicina In, que é esse acompanhamento semanal. Quando você diz o acompanhamento semanal, vocês têm uma forma de rastreamento disso? Tipo, o paciente passou, teve a autorização da Anvisa, tem o documento e a receita, ele comprou. Aí é o que dispara uma automação do tipo, a hora que chegar a gente já entra em contato, ou o próprio paciente precisa voltar para vocês, olha, o produto chegou, e agora? Do tipo, como é que é feito esse acompanhamento boa semanal, pergunta. Como você disse? Sim, boa pergunta, porque às vezes a gente tem muitos pacientes que precisam de uma atenção individualizada. Né? Existem os pacientes que começam a ter resultado na primeira semana, na segunda semana. Tem pacientes que demoram um pouco mais para ter o resultado. Então, a gente tenta, o primeiro jeito de você fazer isso a gente tem esse acompanhamento, assim que chega o medicamento, a gente sabe que chegou o medicamento para você e a gente já dispara uma mensagem para você para falar, agora vai começar o seu acompanhamento. E aí, a gente vai te ajudar com base nas orientações que o médico prescreveu. Então, ele vai prescrever, vou dar um exemplo. Você vai começar com 10 gotas de manhã e 2 à noite. Depois de 7 dias, você vai fazer uma avaliação. E se você sentir resultado, você continua com essa dosagem. Se você não sentir resultado, você aumenta a dose em 5 gotas de manhã e mais 5 gotas à noite. Então, a orientação é mais ou menos assim. Até chegar o medicamento, às vezes o paciente esquece, às vezes, passou, aí vai ler lá, não entende muito bem o que tem que fazer, a conversa com o médico foi há 20 dias atrás. Então, a gente tem os profissionais de saúde, que são os farmacêuticos, que vão auxiliar nesse primeiro momento. Então, a gente recebe... Todos os pacientes que chegam ao medicamento já tem um contato ativo de um farmacêutico que vai falar, você vai começar dessa forma, a dosagem vai começar assim, a orientação médica é essa. E aí ele vai começar. A cada 7 dias, que geralmente é o prazo que o médico dá para aumentar a dose, a gente vai disparar uma automação para você, isso é automático, porque aí a gente consegue atender mais pacientes, que vai te perguntar, João, você está tomando quantas gotas de manhã à noite? Você sentiu algum efeito colateral? Se você sentiu efeito colateral, qual foi o efeito que você sentiu? Qual a sua escala de melhora de 1 a 3? 1, melhorei nada, 2, melhorei mais ou menos, ou 3? Com base nessas informações, o médico vai receber na nossa plataforma, que é a plataforma médica, essas informações que você digitou lá, no WhatsApp mesmo. E aí o médico, se você precisar de uma atenção, não melhorei nada, estou sentindo algum efeito colateral que não sei se é do canabidiol. Aí você já é conectado com o médico, com retorno, ou com o farmacêutico que vai te auxiliar para entender. Dependendo do seu grau ali de 1, 2 ou 3, ser encaminhado... Isso sinaliza o médico. Fala, esse paciente precisa de atenção. Aí Entendi. O médico vai lá e vai... Porque, o que acontece? Se você não tivesse a Medicina In como esse intermediador e acompanhamento individualizado, a gente sabe que a maioria dos médicos tem muitos pacientes, né? E acompanhar o paciente semana a semana é difícil para o médico, porque ele está atendendo outros pacientes. O paciente lá, o fulano, o Matheus, precisa de ajuda, só que, e aí, como é que ele faz? Entra em contato com o médico demora para responder. Isso é um problema do médico que a gente também resolve do outro lado, né? O médico que ele facilita esse acompanhamento, porque ele só recebe lá o paciente que precisa de uma atenção. Porque o paciente que está indo bem, que está melhorando a dose ali, está ajustando, ele está em contato com o nosso farmacêutico, o nosso profissional de saúde. E o profissional de saúde está ajudando ele. O farmacêutico pode fazer isso hoje. E aí, se tiver alguma dúvida que é mais do médico, um retorno, a gente agenda o retorno, conversa com o médico de novo.
até o paciente ter o resultado eficaz. O acompanhamento é essencial. Assim, para qualquer tratamento, o acompanhamento é essencial. Para quem não sabe, gente, um dos outros sócios da empresa é o meu irmão. Então, é por isso que eu tomo já há um bom tempo. Eu falaria aí que eu já tomo há 2 anos sem parar consecutivos. Exato. Então, agradeço ao meu irmão por viabilizar esse tratamento. Só que existe uma outra barreira de entrada também, quando eu posto e as pessoas vão e voltam para mim, que é em relação a valores, né? Então eu queria que você abrisse, principalmente também a questão da diferença de valores e por que existem valores tão diferentes, porque a gente sabe também em relação à concentração do frasco, às vezes as pessoas falam, nossa, eu ganhei isso daqui custou, sei lá, $30 ou alguma coisa assim, e aí eu falo, putz, então no frasco inteiro tem a concentração do que eu tomo em uma ampola, do tipo, dá um exemplo, os preços são muito díspares. O meu tem 6.000 miligramas no frasco. Então, o meu irmão sempre me ensinou a fazer essa conta de qual é o valor pela miligrama. Perfeito. Que daí você consegue ter uma noção melhor e fazer a conta beleza, esse frasco tá barato, mas é porque tem uma concentração muito baixa, eu vou ter que tomar muito e isso vai acabar em 5 dias. Pouquíssimas pessoas fazem essa conta. Geralmente, o que chega lá, qual é o valor do medicamento? E aí, vai pelo valor absoluto. Exato, primeiro vai depender, aí nunca é legal você responder, depende, porque a pessoa ela quer um valor, ela quer saber quanto que ela vai gastar no tratamento. Ela não é igual comprar qualquer remédio na farmácia que vai custar lá, sei lá, R$100, você vai comprar um remédio, vai tomar aquele comprimido e tal. É diferente, porque você precisa ter qual é a concentração do medicamento, essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Qual é a concentração? É uma concentração alta? Né? Quanto mais alta a concentração, menos gotas você usa e mais dura um frasco. Então, a matemática é essa. Mais caro também ele é. Mais caro ele é. Só que aí tem um passo importante, por isso que eu falo que o acompanhamento é super importante, porque você vai ter que fazer uma conta de... por exemplo, hoje você toma um paciente que tem ansiedade, ele está tomando mais de um medicamento. Ele está tomando canabidiol, está tomando outros medicamentos que ele gasta no tratamento dele. Com o acompanhamento, os médicos vão tentar entender, junto com os farmacêuticos e nosso acompanhamento, onde que ele pode reduzir mais ou até fazer o desmame dos medicamentos que ele está tomando e deixar só o canabidiol. Legal. Então, começa um investimento um pouco maior, porque você precisa iniciar o tratamento e você está buscando um alívio. Então, se você for comparar, um investimento válido, você está buscando algo para sua saúde, um alívio numa ansiedade, numa depressão, né, ou até num Alzheimer, num Parkinson, epilepsia. Tem pacientes lá na Medicina In que tinham, por exemplo, 40 crises por dia, por mês, por exemplo. É uma crise por dia quase, 1,5 crises por dia. E aí você vê que o paciente começou a tomar, encontrou a dose e reduziu de 40 crises que ele tinha, ele agora tem uma por mês. Então, aumenta a qualidade de vida. Aí você vai falar que não é um investimento que compensa. Aumentou a qualidade de vida do paciente drasticamente, ou ele tem muito menos crise, e aí conseguiu fazer o desmame de outros medicamentos. Lógico, para cada paciente, como eu falei, o organismo é único. Cada paciente tem a sua individualidade e precisa ser acompanhado. E aí, voltando à sua dúvida, qual que é o preço? Primeiro, concentração, e o segundo que você vai ter que fazer é a marca. Tem muito paciente que tem medo de falar de preço com o médico. Né? Falar, qual é o medicamento que é bom para mim, mas eu só consigo pagar tanto. Um médico experiente, ele conhece vários medicamentos, e ele vai conseguir te prescrever um medicamento que faça sentido para o seu tratamento e também para o seu bolso, né? Porque não adianta você fazer uma consulta e não conseguir pagar. Então, é importante você conversar com o médico sobre preço, porque o médico que é experiente, a maioria dos médicos que tem lá na Medicina In, são médicos que já fazem tratamento aí há mais de 10 anos. Então, eles já sabem, já conhecem, né? Já sabem mais ou menos como é que funcionam as marcas que são mais baratas, as marcas mais em conta, a concentração que funciona mais. E o legal é entender isso. Vocês não trabalham, então, com uma marca em si, vocês não estão ganhando em cima da marca, e sim desse processo de tratamento que você está fazendo, de atendimento do cliente, de tentar colocar ele em contato, facilitar o processo, colocar semanalmente ajuste de doses, redução de outros medicamentos. Então você vai ter um leque de opções para o cara. Melhor custo-benefício, né? Você não vai ser tendencioso para uma marca. Exatamente, porque, por exemplo, existe o melhor custo por miligrama, e às vezes você vai pagar, sei lá, 10 centavos no miligrama, e que é barato, mas o preço do medicamento vai ser um pouco maior, porque o miligrama é mais alta a concentração. E o melhor custo por frasco. Geralmente, o melhor custo por frasco, ele tem uma concentração mais baixa. Então, você vai precisar de mais gotas. Para os pacientes que vão iniciar o tratamento, quer testar para saber se vai resolver, os médicos até recomendam o melhor custo por frasco, que é o frasco é mais barato, a concentração é menor, você vai usar mais gotas, mas se funcionar, você, logo no retorno, ele pode te prescrever um medicamento mais concentrado. Exatamente, mais concentrado, para você gastar menos.
Hoje, para dar um valor para a galera, Isso. R$250 por mês você já consegue iniciar um tratamento aí de 6, 7 meses, né? Caraca. Parcelado. Isso você já está falando com a Medicina In, com tudo? Com a Medicina In, toda essa questão do acompanhamento, da facilitação ali entre o que é a Anvisa, como é que faz, tal, todo esse processo intermediado, a entrega do medicamento e o acompanhamento. Todo esse processo, e o paciente na Medicina In, ele tem um ciclo de vida que não termina, né? Um ciclo que não termina. Por quê? Mesmo que ele estiver tendo bons resultados e ele já tiver encontrado a dose, ainda pode surgir dúvidas. Por exemplo, posso tomar o canabidiol e depois tomar uma taça de vinho? Ou posso dar canabidiol para o meu cachorro? Ou esse tipo de dúvida surge muito, mesmo depois que ele já está estabilizado. E aí tem o canal lá do acompanhamento que a gente responde todas as dúvidas desses pacientes ao longo desse período e conectando com o médico sempre. Esse acompanhamento depois, você provavelmente deve pagar pela primeira consulta, obviamente. Paga a primeira consulta. Pela essa teleconsulta, Sim. Vamos colocar assim. A gente pode abrir o valor dessa teleconsulta? Pode. Hoje você consegue encontrar médicos na plataforma de até R$300 a consulta. Máximo R$300. Máximo R$300. Se você for buscar individual, qual que é o trabalho que você vai ter? Você vai querer colocar uma especialidade no Google, vai buscar um monte de médico lá, vai entrar em contato com o médico, ligar para o médico, entrar no WhatsApp, vai demorar para responder. Como eu falei, médico é muito ocupado. Aí, quando você tiver uma resposta do médico, ele vai te mandar lá, é R$1.200 a consulta, presencial. Aí tem muito médico que não faz online também. Então, tem uma dificuldade muito grande. E até tem uma pesquisa que saiu aí que é menos de 1% dos médicos prescrevem o canabidiol porque não vê isso na faculdade, não é algo que você aprende na faculdade, você precisa buscar uma especialização, né? Depois que você termina a faculdade, você precisa buscar essa especialização no sistema endocannabinoide, tem vários cursos aí. E o médico tem, às vezes, até preconceito, né, de prescrever. Sim. E, às vezes, um paciente vai chegar, é legal, porque, às vezes, o paciente chega no médico e fala que quer tomar o seu CBD, o canabidiol, e o médico, por não querer falar que não sabe prescrever ou não conhece, vai acabar prescrevendo errado, né? Ele vai colocar lá um produto, às vezes, que não existe, ou vai colocar lá, por exemplo, canabidiol, óleo de canabidiol. E com essa pressão, não dá para comprar, não dá para você importar. E até uma outra questão, que até ficou nessa outra pergunta, que é a compra na farmácia, né? Que a gente pode falar. Isso que eu queria também. Tipo, que existe essa diferença também entre comprar direto. Eu acredito que é uma operação onde vocês otimizaram muito a logística e os processos, sim, onde, consequentemente, vocês vão conseguir baratear um pouco mais esse custo, né? Mas e se uma pessoa... Vamos colocar, ele não conhece a Medicina In, ele foi numa consulta normal de um médico e vai numa farmácia tradicional. Do tipo, existe uma diferença gritante aí de... Existe. De valor? Por exemplo, se você tem uma receita... Primeiro que para você comprar na farmácia, a receita é a mesma de qualquer medicamento controlado, que é a receita azul, a receita tipo B, que é a especial. Ou seja, você não consegue nem pegar uma receita online, né? Só com o papelzinho mesmo. Exato. A gente facilita isso também, tem um processo logístico que a gente coleta a receita no médico e entrega na farmácia e entrega o medicamento para o paciente, sem ele precisar sair de casa. Então, isso já é uma pra facilidade. Mim, pelo menos, já esse facilidade já me ganhou. E aí, por exemplo, vamos supor, nesse exemplo que você colocou, pegou uma receita azul, chegou ali na farmácia. A receita azul ela tem uma validade de 30 dias. Com a pandemia, eles aumentaram para 60 dias. E também aumentaram a quantidade de frascos que você pode comprar, porque geralmente... Você vai dar a receita para a farmácia, ela precisa reter essa receita, e você vai comprar o medicamento e vai pegar um frasco. Aí você vai precisar comprar de novo. Você vai ter que chegar no médico de novo, fazer uma nova consulta, ele vai emitir de novo a receita, vai pegar, dar para você, e você vai ter que ir lá na farmácia de novo, comprar o medicamento de novo. Então, isso acaba dificultando. Com a pandemia, eles aumentaram a quantidade de 1 para 6 frascos. Então, você pode comprar até 6 frascos. Isso foi uma facilidade legal também. Então, por exemplo, o que a gente recomenda geralmente? Vai iniciar o tratamento em canabidiol... às vezes você precisa testar, você não sabe se vai funcionar ou não quero pagar muito caro no primeiro momento. Conversar com o médico e fazer uma pressão azul, comprar na farmácia, é muito mais rápido. Então, por exemplo, eu falei de 10, 20 dias para chegar o importado. Na farmácia, aí 2, 3 dias você já está com o medicamento em mãos. Você não precisa de autorização da Anvisa, porque não precisa fazer. É só a receita e a gente faz essa logística. Coleta no médico, leva na farmácia e entrega o medicamento. Mas aí o que vai fazer por exemplo, eu escolhi a Medicina In. Perfeito. O que vai fazer você me indicar e pegar pela farmácia ou pegar pela importação? Qual a diferença? O médico ele vai avaliar e a diferença hoje na farmácia é principalmente concentração. É igual a gente falou, na farmácia a concentração dos medicamentos são menores. Por exemplo, um medicamento que tem 17 miligramas por ml é um medicamento que custa R$298, por exemplo. Esse é um medicamento com 17 miligramas. O João, por exemplo, já tomou de 200 miligramas, de 100 miligramas. A minha ml tem 100 miligramas. Exato. Esse tem 17.
Custa R$ 298. O preço é um pouco mais interessante, você parcela, você consegue testar. Você vai tomar uma dosagem maior, talvez você precise ficar aumentando a dose maior. Essa é a diferença principal. Posteriormente, a gente ainda recomenda que se você tiver uma recorrência, ou seja, precisar do frasco, 2 frascos, 1 frasco por mês às vezes, ou 3 frascos a cada 4 ou 5 meses, o mais interessante é você se programar e importar, que isso é mais barato. Mas para iniciar o tratamento, às vezes vai ser necessário comprar na farmácia. E aí você já consegue começar rápido, testar rápido, e aí, bom, já que funcionou, agora eu vou para o importado, vou pagar mais barato, aí conversa com o médico vai te auxiliar, vai prescrever um medicamento com uma concentração maior, e aí você vai continuar o tratamento, e aí vai ser recorrente. Né? Hoje a gente já consegue ter, por exemplo, o CBD por assinatura, que vai chegar na sua casa, a cada 4 meses vai chegar na sua casa a quantidade de frascos que você gostaria, pagando ali recorrente, então você não vai precisar parar de novo, comprar um medicamento, esperar chegar na sua casa, pegar a receita. A receita médica do importado, ela tem 6 meses de validade, e o documento da Anvisa tem 2 anos de validade também. Então, nesse período, você pode importar quantas vezes você quiser. Que doideira, eu já renovei o meu documento da Anvisa. Já precisei Já faz 2 anos. Meu documento da Anvisa. Já faz 2 anos já. Passa rápido, já passou 2 anos, então. Mas 2 anos é um tempo bom. Agora, você pega a receita azul, tem 30 dias, de 30 a 60 de validade, e a do importado tem 6 meses. Então, você não vai precisar ficar fazendo uma consulta por mês. Boa. A cada 6 meses, a gente já vai sinalizar você que você precisa de renovar, faz a consulta, renova a receita com o médico. Só para entender, porque eu realmente estou interessado. Mas eu estou falando há anos para ele. Eu odeio função. Eu sou uma pessoa assim, se me der função, eu vou paralisar. Eu nunca compraria, por exemplo, particularmente, que eu já vi que tenho preguiça só de pensar no processo. O que eu entendi é que eu preciso entrar no site, agendar uma consulta, eu preciso te dar foto e comprovante de residência e depois eu vou pagar um link. Acabou. Isso? É isso que você precisa fazer. I'm sold. Você já recebe, na verdade, assim, quando o médico emite a prescrição, você já recebe já o passo a passo no seu e-mail, no seu WhatsApp, direitinho. Aqui você clica e faz o cadastro Anvisa, aqui você clica para encontrar a melhor oferta, paga com cartão já direto, escolhe a quantidade. Mas o cadastro sou eu, não é vocês que fazem. Esse cadastro você só vai subir o documento e a foto. O documento com comprovante de residência e um documento com foto. É isso que você precisa fazer. Você consegue, pode ter certeza que a gente é bem parecido nisso, porque eu sou averso à função. Sim. Quais são as outras? Já perguntei se deixa chapado, que é uma coisa muito comum. A questão, né, dos valores, porque que é... Vamos tentar chegar num budget, então, do tipo, qual você acha que é uma quantia aí, um orçamento que a pessoa deveria se programar para começar o tratamento e se isso der certo, por quanto tempo? Mas eu acho que isso vai depender muito da concentração, né? Mas o tal do teste, a pessoa precisa testar quanto é um valor legal para ele saber, olha, vou testar para entender se é um tratamento que funciona, porque é aquilo, eu vou testar, por exemplo. Perfeito. Se parar de doer o meu joelho, acabou, eu não vou. Eu vou abrir mão de outras coisas, mas eu vou fazer esse tratamento, porque isso é algo. Vai dar prioridade. Vai melhorar minha qualidade de vida. Sim. Outra, melhorou meu sono. É óbvio, são coisas que, pra mim, no mundo da hipertrofia, que eu priorizo, tipo, humor, se melhorar. E aí, várias pessoas, eu tenho certeza que será a mesma coisa. Então, qual é a programação? Pelo que eu entendi, a farmácia é melhor para você fazer o teste, porque é mais rápido e pode sair. Vamos dizer, eles têm essas dosagens menores. Então, quanto e por quanto tempo dá para a pessoa já sentir uma diferença e poder fazer um teste? Lógico, vai depender do médico que vai te dizer, mas o que a gente recomenda? Para você iniciar o tratamento, você vai gastar na consulta, você vai gastar até R$300, por exemplo. Essa consulta inicial, ela te dá direito a um retorno, que você vai poder fazer até 60 dias depois que você faz a consulta. E o acompanhamento é gratuito, então você por enquanto só gastou R$300. Aí você vai comprar um medicamento, conversou com o médico e você vai comprar um medicamento. Aí você optou por fazer o teste. Aí você vai gastar mais, pelo menos aí, vamos colocar uns R$290 para comprar o primeiro frasco, né? Vai chegar em 3 dias na sua casa e você vai começar a usar. Esse frasco, como a sua dosagem vai ser menor no início do tratamento, então na primeira semana você vai tomar uma dosagem menor, vai aumentar ao longo da semana, lógico, fazendo uma avaliação. E aí você vamos supor que esse frasco vai durar em torno de 30 dias, 30 a 40 dias, com uma dosagem menor no início, aumentando depois e sabendo se vai funcionar ou não. Então, você já fez o teste, aí você já gastou, vamos colocar, R$600. Então, R$600 eu consigo ter acesso a isso, ter o produto na minha casa e entender se deu bom ou não para mim. Exato, aí você vai depender por exemplo, se você pegar, se o médico prescrever um medicamento que tem uma concentração menor, esse é o início do tratamento. Conforme você vai evoluindo no tratamento, esse preço fica menor, né? Porque aí você vai deixar de gastar em outras coisas, vai optar pelo canabidiol.
Dependendo da sua condição médica, também vai ser avaliado para você reduzir outros medicamentos, né? Que possam ali até causar interação medicamentosa, como os médicos colocam. E aí você vai reduzir outros medicamentos, deixar só o canabidiol. Então, a tendência é que você vai gastar menos ao longo do tratamento. Então, você vai começar com um valor maior, porque é inevitável, né? Você vai ter que colocar isso como prioridade ali na sua saúde. E depois você vai diminuir o investimento ao longo dos meses, né? E a gente vai ajudar, a Medicinem ajuda. O nosso objetivo maior é a educação desse paciente, porque conhecimento de canabidiol, se você buscar na internet, putz, tem um monte de gente falando um monte de coisa. Falando de maconha, falando de muita informação desorganizada. Então, a gente também organiza essa informação. A gente tem basicamente uma newsletter, que é toda semana você recebe no seu e-mail o que a gente chama de CBD para leigos. Então, você é um leigo de CBD, você quer entender como é que funciona, quanto você vai gastar, quanto custa, você assina lá, toda semana, quinta-feira, você vai receber no seu e-mail, que é o CBD para leigos, que é uma leitura de 5 minutinhos que você lê no seu e-mail de manhã, 8 horas da manhã, e aí você vai adquirindo conhecimento. São 7 lições em média, 7, 8 lições. No final da lição, você já consegue ter uma ideia de quanto você vai gastar, uma ideia do como é que funciona o seu sistema endocannabinoide, como é que é essa questão de homeostase, equilíbrio, como é que é isso, será que então, para a pessoa que está em dúvida, que não sabe ainda, ela consegue facilmente... A gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo. Então, beleza. Já conseguimos estabelecer um valor para a pessoa ter uma ideia. R$600 é o mínimo que ela precisa para ela poder vivenciar isso e ver se funciona ou não, se ela sente alguma diferença. Perfeito. E esse valor é para parcelar, João, também. E ainda o valor parcelado. Maravilha, o brasileiro ama isso, né? Do tipo, aí facilita, tira ainda mais a barreira. Eu não tenho R$600, mas você tem R$60 provavelmente. Exatamente. Vamos supor, deu muito certo. E aí o cara vai falar, quero investir nisso, eu quero começar a importar frascos de maiores concentrações e provavelmente em mais unidades. Qual seria esse em torno desse investimento? Porque daí, consequentemente, vai ser um pouquinho mais. Sim. Por mais que ele vai ter por mais tempo, ele vai ter que ter um investimento inicial maior. A gente está falando qual é o bump, qual que é o aumento aí desse investimento, para o cara até mesmo se programar. Beleza, se der certo é 600, mas lá na frente eu vou precisar de tanto para eu conseguir me manter por pelo menos, sei lá, um ano, entendeu? Sim. Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa, porque... Lá no nosso canal de tiradores lá do WhatsApp, a gente tende a direcionar o usuário para ele entender o quanto que ele vai gastar. Então, a gente tem uma calculadora de tratamento de CBD. Caraca. Que ele coloca basicamente lá quanto que ele vai tomar de gotas por dia e ele já vai te dar quanto que vai custar para você, né? Daquele medicamento que tá prescrito. Então, esse isso é um já link ajuda. específico? Esse é um link específico. Então, depois passa que daí a gente coloca na descrição para você também poder fazer essa projeção. Legal. Então, vamos colocar que hoje o paciente que ele fez o teste, funcionou, vai querer continuar esse tratamento com canabidiol, porque funcionou para ele. Ele vai gastar ali em média, parcelado, né, por mês, para receber esses frascos, vamos colocar uns R$299, R$300 por mês para ele manter esse tratamento fixo ao longo dos meses. Uma outra coisa legal que a Medicinem implementou recentemente é o crédito digital, né? Que é como se fosse uma assinatura, até falei da assinatura, que você não precisa usar o limite do seu cartão para começar o tratamento. Então, por exemplo, acabamos de falar, o medicamento vai custar, o importado com uma concentração maior vai custar R$400, por exemplo. Eu não preciso usar o limite do meu cartão, eu consigo fazer o crédito digital, que é uma assinatura, igual você faz assinatura do Netflix ou Spotify. Você assina e todo mês, naquela data que você especificou, vai cair aquele valor e você vai estar consumindo aquele canabidiol e fazendo o uso do tratamento daquele canabidiol por mês. É um débito automático, seria Exatamente, como se fosse um débito automático. Não usa o limite. Então, mesmo que ele tiver um frasco de canabidiol que custa R$1.200, numa concentração alta, às vezes pacientes que precisam, né? A gente tem paciente lá que usa 2 frascos por mês. Né, que 2 frascos por mês é quase R$1.200 por mês, se você for colocar na ponta do lápis. Daí ele não precisa usar o limite do cartão, que às vezes não tem. Então vai nesse crédito digital que a gente tem lá, que dá para parcelar. Vocês são uma mistura de caiaque com banco, com despachante de canabidiol, de CBD. De canabidiol, muito maneiro. Pra vocês terem uma ideia, o meu frasco, se eu não me engano, quando chega lá a receita e o valor é tipo $280, tá ligado? Só que é isso, eu tô usando ele falaria que pelo menos uns 3 meses. Então, tá durando 3 meses, pelo menos. Não acabou ainda, eu tô usando lá. Então, assim, se você dividir o valor... Você usa concentração que não é o normal. Que não eu uso do tipo quase 1 ml por dia. Quase 100, é 50-50. Acho que é por isso que eu sinto uma diferença muito grande. Sim, exatamente. A minha última eu acho que é interessante também ressaltar esse ponto que você colocou. A pessoa pode do tipo...
é aquilo, né? Você deu uma porrada de informação, né? E de diferentes opções, caminhos, e aí a pessoa se apega, putz, 300 eu não tenho por mês, fudeu. Mas o que você está gastando o que a pessoa precisa ver é o que hoje em dia ela está gastando com ela para tentar mitigar coisas que estão atrapalhando a qualidade de vida dela, né? Como você disse. E vou te falar, se a gente pensar no nosso meio, suplementação, que o cara gasta só com suplementação. Melatonina. Se a gente pensar pessoas que têm problema de sono, articular, o que você gasta. Por isso. E aí, quando a gente fala de coisas mais sérias, os remédios são caríssimos. Sim. Realmente, e não só isso, reação adversa que o remédio tem, principalmente, é complicado. Eu acho que... E aí também outro lado interessante para as pessoas entenderem o CBD não vai salvar a sua vida. Se você estiver fumando, tomando café pra caramba 7, 8 horas da noite, sedentário, não tendo controle alimentação desregrada da sua ingestão calórica no dia, independente do que for você come, o CBD vai ser do tipo, você jogar um baldinho não vai adiantar nada. na fogueira enorme. Então, assim, eu sempre coloco isso para as pessoas que talvez eu sinta uma diferença, porque toda a base, né, da saúde, da minha saúde, está abatida, né? Está cumprida. Então, quanto mais você tiver a base da sua saúde já está bem estabelecida, vai que vai. Isso é muito importante. É engraçado, ontem o João recebeu de um amigo dele, ele divulgou um e-book sobre reposição hormonal, né? Não sobre reposição hormonal, formas de aumentar sua testosterona naturalmente. E aí o amigo dele, o que ele quis? Já mandou uma mensagem falando: João, tô indo no endócrino amanhã, vou bombar minha testosterona. Porque meu nível, minha testosterona total deu, sei lá, 200 e ele tem, sei lá, 28 anos. Ele devia estar assim, 500 plus, tá? Aí o João voltou pra ele e falou: olha, você não tem que o estilo de vida dele. Você não tem que pensar em otimizar, você tem que deixar de suprimir. O que ele quer dizer? Você não precisa otimizar nada. Você precisa mudar o seu estilo de vida para a sua testosterona estar aonde ela deveria estar. E aí sim você pode pensar em otimização. Por enquanto, é deixar de suprimir. Então assim, a gente, óbvio, está recebendo você, a gente acredita, o João é prova viva disso, mas não acreditamos nisso, falamos do Ozempic, é a mesma coisa. Se não houver antes, arruma sua casa primeiro. Sim, total. E aí, utilize realmente uma fonte natural, com mínimo efeito adverso, que vai conseguir melhorar a sua qualidade de vida. Acho que essa é pelo menos a mensagem que a gente quer passar. E essa lógica também que vocês estão colocando é a mesma lógica usada no acompanhamento também. Porque bom saber. A pessoa que tem ansiedade, por exemplo, ela acha que ela vai tomar umas gotas de CBD lá e vai resolver a vida dela. Tudo. Mas ela não tá olhando a alimentação, o estilo de vida que ela tá levando, será que ela tá fazendo exercício físico, será que ela tá... tem uma série de outras coisas que ela precisa avaliar e o acompanhamento ajuda nisso também, a entender como é que é a vida dessa pessoa para que ela use o canabidiol e ela consiga ter resultado eficaz naquele tratamento que ela tá buscando, naquele alívio que ela tá buscando. Sem isso, ela não consegue. Tem que mudar uma série de outras coisas também. Galera, eu acho que a gente conseguiu trazer aí o máximo de informação para sanar as suas dúvidas em relação a esse mito ou estigma que tem ainda no Brasil, infelizmente, né? Para você ter acesso ao canabidiol com qualidade, com instrução, né? E da melhor forma possível, com o menor custo possível. Qual é a viabilidade disso? Thiago, eu agradeço super a sua presença aqui. Se você quiser aí deixar qualquer outra mensagem também, fica à vontade. Boa, perfeito. Então, para quem quiser iniciar o tratamento em canabidiol, quer de uma maneira simples, fácil, sem gastar muito, com a orientação que você precisa, medicina.in, você tem todo esse acesso, manda as dúvidas lá no nosso canal Tira Dúvidas, assina a nossa newsletter também, então toda quinta-feira vai ter uma lição nova. Acho que tudo isso vai ajudar você a clarear um pouco mais como é que funciona o canabidiol e a ter mais conhecimento antes mesmo de iniciar o tratamento, para não começar de qualquer jeito. O tratamento canabidiol ele precisa de paciência e disciplina, né? São duas coisas essenciais para você fazer o tratamento ser eficaz na sua vida, sendo que você, sei lá, se você tem epilepsia ou ansiedade, depressão, quer uma maneira de resolver, esse é o primeiro passo, buscar o conhecimento. Eu decidi, vou começar, mostro para vocês daqui alguns meses qual foi o meu resultado. E se você gostou desse episódio, não se esquece de deixar um like aqui se você tiver qualquer dúvida. Põe aqui nos comentários que a galera da Medicina
pode responder para você, até te ajudar, e compartilha com alguém que já teve esse tipo de conversa com você, mas ainda ficou indeciso sobre o processo ou se deveria começar a utilizar. Um abraço, galera! Valeu! Valeu!